Perguntinhas básicas aqui, conversar um pouco. E seu livro para estrear amanhã, O Sol Depois da Chuva. A história tem como cenário uma ilha, não é isso? Esse livro, pequena sinopse dessa ilha, é a representação do Brasil, do povo brasileiro. Falando de educação agora, podemos imaginar que essa ilha seria o Brasil, o abismo educacional do Brasil em relação aos outros países? Essa coisa que se tem? Olha, o Sol Depois da Chuva, ele tem o objetivo de mostrar como é que a gentileza pode ser um objeto de transformação do ser humano. Então são personagens que vão se transformando por meio da força da gentileza. Eu acho que isso pode acontecer no Brasil também, né? O Brasil, que sempre teve uma marca, Darcy Ribeiro falava muito isso, que a marca do brasileiro é a cordialidade, a gentileza, a elegância, o acolhimento. E isso é essencial, fazer com que as pessoas sejam cada vez mais gentis, né? Esse é um caminho que independe, inclusive, da escola. Passa pela escola, mas independe da escola. Uma pessoa pode ser gentil mesmo sem ter passado pela escola. Agora, infelizmente, o Brasil ele está muito atrás do ponto de vista educacional. A gente vê ainda os índices de analfabetismo são muito altos, né? A evasão escolar, a falta de valorização dos professores. A gente percebe que em época eleitoral, né, a educação ela vira a grande pauta dos políticos. Quando o político começa a administrar, ela sai da pauta. Então eu acho que o Brasil está longe ainda de ser um país com excelência em educação. Em contrapartida, há instituições muito sérias que fazem um trabalho muito sério de educação. Instituições de educação básica, de ensino superior. A gente vê aqui hoje, no encerramento desse congresso científico, né? Quer dizer, a capacidade que tem o aluno de produzir quando você dá espaço para ele. A capacidade que tem o professor de produzir quando você dá espaço. Então eu acho que, mesmo com as dificuldades educacionais do Brasil, a gente tem ainda segmentos em todas as áreas que conseguem fazer educação com excelência. Não, eu sou aluno de colégio público e faço universidade particular graças ao aluno do governo ProUni. Eu sentia muita falta do incentivo do professor em relação à produção do aluno. Você acha que o professor motivado, ele motiva o aluno também? Acho que o professor tem que ser valorizado em 3 lugares: na cabeça, no coração e no bolso. O que é na cabeça? Ele tem que ser formado o tempo todo, ele tem que ter informações, ele tem que saber como trabalhar com alunos diferentes, em salas de aulas diferentes. Então você precisa formar o professor de forma a prepará-lo para esse novo aluno. Depois tem que ser valorizado no coração, né? O professor tem que se sentir valorizado, querido, apoiado, precisa ter uma equipe pedagógica para sustentá-lo, para ajudá-lo. E depois no bolso. O salário que o professor ganha no Brasil hoje é muito complicado ele comprar livro, fazer curso de formação, de capacitação. Então eu acho que a figura do professor, que no passado era uma figura valorizada, ela perdeu essa valorização. E é importante valorizar, porque o professor é o grande líder do processo educativo, né? Se ele não estiver animado, se ele não estiver entusiasmado, é difícil ele conseguir fazer uma aula com qualidade, com excelência, né? Não. Muito está se falando em usar novas tecnologias para aprendizado. Onde, como educador e estudioso, onde você enxerga o bem da tecnologia na educação e o mal? Olha, o bem, o mundo já mostrou, assim, Austrália, Canadá, Estados Unidos, a gente tem grande parte dos cursos à distância nesses países, né? Então, assim, lugares em que jamais a pessoa poderia ir à faculdade, ela pode ir, né, estudando à distância. Profissionais que trabalham em vários horários, eles fazem vários cursos de pós-graduação à distância. Então, eu acho que o conceito de educação à distância, do ensino tecnológico, ele vem apoiar uma tese de que você não pode parar de estudar nunca. Você faz uma faculdade, faz outra, faz um mestrado, faz outro e tal. Isso é o lado bom. O lado ruim é que tem muita maracutaia, né? Então as pessoas, elas vendem diploma, elas vendem uma coisa e não entregam a qualidade que elas deveriam entregar, né? Exatamente, né? Você entra em site lá e compra uma dissertação. Isso é lamentável. Agora, por outro lado, a tecnologia ela nunca vai substituir o professor, porque o professor tem alma. E o aluno precisa de quem tem a alma, o computador não vai ter alma. É verdade. O senhor confia então que podemos realmente mudar os baixos níveis de aproveitamento dos alunos? É o tempo. Eu acho que se houver vontade política, vai demorar, não é de uma hora para outra. Assim, os países que conseguiram melhorar a educação, eles demoraram 15, 20 anos. É que o Brasil, cada governo que vem, para o que o outro fez para começar uma outra coisa, né? A Coreia foi 50 anos de investimento para estar fazendo exatamente. Agora, né? Coreia 50 anos, Espanha 30 anos, Chile 20 anos, né? E o Brasil até agora não desenvolveu uma política educacional significativa. Então, última pergunta, professor. O que a escola em tempo integral pode contribuir para essa melhoria na nossa educação?
A escola em tempo integral é a grande saída para a educação, no mundo inteiro. Onde ela foi realizada, ela deu certo. Hoje você tem pais que infelizmente não cumprem a sua missão de educar, né? Então fica tudo para a escola. Se o aluno ficar 3 horas por dia na escola, ele não vai aprender. É claro que essa escola em tempo integral, ela tem que ser uma escola com esporte, com cultura, com arte. Porque se o aluno ficar o dia inteiro ouvindo o professor falar, não vai aprender nada. Né? É verdade. Tanto que em Cuba, em países da Europa como a Bélgica, eles ficam o dia inteiro no colégio, cozinham, lavam, fazem a lição de casa no colégio e depois vão para casa. Então, eles têm que fazer coisas, né? Se você ficar como um polo passivo da educação, você fica sentado e ouvindo, você não evolui. Agora, se você está atuando, participando, o significado da educação vai ser completamente outro.